Olá mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo que vai te ajudar em mais uma aula aqui de matemática rumo à tua tão sonhada aprovação e certificação na prova do Enseja 2023. Então você está no lugar certo, tá? No único canal do YouTube que oferece conteúdo completo e gratuito para sua prova do Enseja. Bom, pessoal, dessa vez a gente vai falar sobre dois assuntos bem importantes, tá bom? Curtos, porém significativos. Que se você souber exatamente aquilo que eu falar, você não erra a questão. Se você não souber, não adianta, você vai errar. São coisas básicas, coisas simples, mas que não adianta. Alguém tem que falar para você e você está no lugar certo. Ainda bem que você está aqui. Então seja muito bem-vindo. Antes de começar, aquele pedido básico, por favor, não esqueça aí do like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho para receber os próximos vídeos, comentar aqui depois do vídeo, tá bom? E compartilhar esse link. Caso queira, torne-se membro do canal, dê uma olhada na descrição desse vídeo que tem muito material bacana também para você, tá bom? Caso queira, tem um botão valeu, tá bom? E também tem o nosso Pix, sonhosconquiste@gmail.com, tá bom? E, por favor, pessoal, então presta bastante atenção, anota tudo no seu caderno que eu vou falar coisas bem legais e bem importantes aqui para vocês. Então vamos começar? Bom, dessa vez a gente vai começar falando sobre progressão aritmética. Eu quero que você se atente bem ao nome, tá bom? Porque ele também pode ser chamado de PA, que são as iniciais, tá bom? Da expressão progressão aritmética, então PA, ok? É a mesma coisa. Ou então pode ser chamado de sequência. Se aparecer na sua prova, pessoal, sequência é a mesma coisa que progressão aritmética. Heitor, é verdade isso? É e não é, tá bom? Porque na verdade sequência ela pode ser uma progressão aritmética ou progressão geométrica, só que a gente chama também de PG, tá bom? Só que progressão geométrica não cai na sua prova do Enseja. Então, primeiro, cuidado com o material que você está estudando, tá bom? Tem lugar aí que está ensinando isso para vocês, só que você está estudando em material errado, então cuidado. Outra coisa, não fica pegando material da internet justamente por isso, tá? Estudar mais é a mesma coisa que estudar menos e que estudar errado. Então, não cai nessas pegadinhas. Então, como é que você sabe que não cai PG? Porque o Enseja fala aquilo que cai, tá? A gente estuda muito e também estuda as provas anteriores e tá lá, existe um programa, um plano pedagógico que a gente consegue se orientar, tá bom? Um plano programático para tudo isso. Então, a gente sabe que não cai PG, tá? Então, se a prova parecer sequência, podia ser PA ou PG, mas como a gente sabe que só cai PA, então a gente chama de sequência progressão aritmética, não tem problema. Então, bem, você já chamou de sequência? Já, tá bom? E pode cair simplesmente isso, essa pergunta, tá? E o que ela é? É simplesmente, pessoal, uma sucessão, são vários números que vão aparecer, que eles existem a mesma ordem, tá bom? A mesma ordem. Então, entre o primeiro termo e o segundo, tem a mesma ordem do segundo para o terceiro, que é o mesmo para o terceiro, quarto para o quinto e assim por diante. Heitor, quais são os exemplos que você pode dar? Bom, um exemplo clássico, né, de uma PA é simplesmente os números. Então, quando a gente tem os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, a gente sabe, né, que existe uma sequência para eles. E se eu falar para você, qual seria o próximo número depois do 5? Seria o 6. E depois? O 7. Ok, fica no 7. E se eu falar para você, qual é o terceiro número depois do 7? 8, 9, 10, e justamente. Então você tem que saber a sequência para saber qual que é o número. E muitas vezes ele pergunta, tá? Simples. Olha, qual que é daqui a 5 números depois desse último? Tá bom? Ou quais são os 3 últimos números anteriores a esse? Então ele pode brincar dessa forma, do jeito que ele quiser. Uma outra forma que pode aparecer, e cuidado, hein? Quando ele fala de eleições e fala, olha, qual que é a próxima eleição? E a gente esquece que, por exemplo, depende do que ele falar. Se ele só falar eleição, não vai me falar que acontece a cada 4 anos, hein? No Brasil é a cada 2, tá? O Heitor, não é a cada 4? Não, cada 4 para presidente e governador, tá? E deputados federais e tudo mais. Só que lembra, de maneira intercalada, né? A gente tem também a cada 4 anos para governador, deputado estadual, vereador, prefeito, tá bom? E às vezes para senador. Então você tem que saber, tá? Que a cada 2 anos, na verdade, é eleição, porque acontece de maneira intercalada. Copa do Mundo, por exemplo, já caiu uma vez. Você tem que saber que a Copa do Mundo acontece a cada 4 anos. Então ele pode falar, olha, a última Copa foi em 2022, quando será a próxima? Aí você tem que falar, olha, em 2026, tá bom? Simples assim, tá?
Os números, pessoal, quando ele está fazendo um enunciado, uma questão sobre progressão aritmética, os números ele vai chamar de termo, tá? Então, só aparecer a expressão, olha, qual que é o 10º termo? É o 10º número, simplesmente assim, tá? Você tem que saber que termos são os números dessa sequência, tá? E essa sequência, pessoal, o tamanho dela vai determinar se ela é finita ou infinita, ok? Simples assim. Bom, olha só, vamos ver. Tem essa aqui uma questão, tá? E aí vai estar escrito da seguinte forma. Analise as sequências a seguir. Então, tem 4, tá? Letra A, B, C e D. E aí, ela quer saber, todas são quais baseadas nessas? A gente pode marcar, tá? Letra A, B, C, D ou E. Pensa, todas são progressões aritméticas? Bom, a gente sabe que ela tem que ter a mesma sequência entre uma e outra, né? Vamos lá. Letra A, entre 1 e 4. São quantos números? 3 números. 4 a 7. São 3 números. 7 a 10. 3 números. Tá bom? 10 a 13. 3 números. Beleza. Letra B. Vamos lá? Entre 1 e 1. Não aumentou nenhum. Entre 1 e 1 também não aumentou. Entre 1 e 1 também não aumentou. Mas segue o mesmo padrão. Agora presta atenção, hein? Letra C. Bom, eu já não queria dar resposta aqui para vocês, né? Entre letra C, 9 e 3, quanto que diminuiu? 8, 7, 6, 5, 4, 3. 6 números. Entre 3 e menos 3, 6 números. Entre menos 3 e menos 9, 6 números. Entre menos 9 e menos 15, 6 números. Então, também é uma... Você repara, pessoal, até agora a gente só viu sequência, tá bom? Simples assim. E letra D, Heitor? Será que todas são? Será que vai ser a letra A? Calma, vamos ver a D. D, 1 para 0. Bom, diminuiu 1. 0 para 1, diminuiu 1. 1 para 2, opa, menos 1 para 2, e aqui aumentou 3. Pô, Heitor, antes era menos 1, agora está mais 3. Não está seguindo o mesmo padrão. Pois é, basta uma sequência aqui falhar para a gente considerar isso uma não progressão aritmética. Ou seja, todas elas são menos a letra D, beleza? Bom, qual que é das alternativas A, B, C e D que fala que a letra D não é progressão aritmética? É a letra C. Olha, lê a letra C para mim. Somente D não é uma progressão aritmética, tá bom? Pessoal, isso que eu fiz para você falando tem tudo escrito aqui, tá bom? Do lado direito. Então, caso você tenha alguma dúvida, pausa o vídeo, dá uma lida, tá? Tem tudo aqui a explicação, tintim por tintim, para você não ter nenhuma dúvida. Agora eu vou falar sobre a questão do velocidade média. E ó, presta atenção que é o seguinte. Aqui eu vou falar no campo da matemática. Porque você vai ver eu falar desse mesmo assunto em ciências da natureza. Só que em ciências da natureza, a gente está vendo outra coisa lá, né? Eu estou vendo quais são as composições, quais são as unidades, para que elas servem. A gente tem que fazer um campo ali mais teórico. Eu falo com a visão daquilo que você precisa para aquela prova. Aqui eu vou falar com a visão da matemática, ou seja, dos números, tá bom? Então, assista sempre os dois, porque uma complementa a outra. Só que eu só vou falar aquilo que cai na sua prova de matemática. O que você tem que saber? Que essa é uma fórmula, tá? Sempre quando cai velocidade média na prova de matemática, você tem que saber essa fórmula. Heitor, há outras fórmulas? Negativo, só tem essa. Então decora, tá? Vm igual a, esse triângulo a gente chama de delta, tá? Então é delta S sobre delta T, tá bom? Delta S sobre delta T tem um traço, esse traço é uma divisão, ok? Outra coisa que eu quero falar, o que é Vm? É velocidade média. Delta S, o que é? É o espaço. E delta T, o que é? É o tempo. Então, velocidade média é igual a espaço pelo tempo. Guarda isso. Mais uma informação que eu quero te falar. Na fórmula nunca está escrito, mas você, na sua cabecinha, você vai sempre pensar. Embaixo da velocidade média é a mesma coisa que tivesse um traço de divisão e tivesse um número 1. Por quê?
porque todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então é a mesma coisa, velocidade média ou velocidade média é igual dividido por 1, é a mesma coisa. Então toda vez que você tiver uma questão dessa, tá vendo que são 3 incógnitas, 3 letras, 3 símbolos? Beleza, ele vai te dar 2 e você descobre 1, tá bom? Heitor, como é que a gente descobre? Sempre multiplicando em cruz, tá? Então é velocidade média sobre ΔT e ΔS multiplicando por 1. Heitor, por que por 1? Porque embaixo de velocidade média tem 1. Heitor, e se ele pedir a velocidade média? Então, simplesmente ele vai tirar o ΔS ou ΔT e você faz a divisão. Resumindo, pessoal, você vai simplesmente colocar todas as informações nesta fórmula e fazer as contas. Só isso, tá? Agora um pouquinho da concepção teórica que às vezes cai. O que você tem que saber? Velocidade média é o deslocamento, tá? Dentro de um determinado intervalo de tempo. Ou seja, o que é a velocidade média? Ele vai falar quanto tempo, dentro de um determinado espaço de A a B, qual vai ser o intervalo de tempo para fazer esse deslocamento desse objeto, dessa pessoa e tudo mais. Tá bom? Simples assim. Quando a gente fala ΔS, que é o espaço, é esse tamanho do deslocamento, beleza? E quando ele fala tempo, é a duração que demora. Mas acho que tempo, pronto, a grande maioria das pessoas entende qual que é a definição teórica disso. Então, pode falar na prática? Claro que posso falar na prática. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora, para conhecer os locais. Ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 km. Que velocidade Afonso estava no seu passeio? Bom, o que ele quer saber? Velocidade média. Então escreve aí, velocidade média igual. Heitor, ΔS. Ele deu ΔS. O que é a ΔS, pessoal? ΔS é o espaço. Ele deu 120. Legal, anota 120, coloca o tracinho ali da divisão. E ele deu tempo? Deu quanto tempo? 2 horas. Ou seja, ele quer saber qual foi a velocidade que ele andou para fazer 120 km em 2 horas. Simples, pessoal. Nessa fórmula, vamos dividir o 120 dividido por 2, que vai dar... Quanto que dá 120 dividido por 2? Faz as contas, pausa o vídeo e depois volta. Vai dar 60, exatamente. 60 km por hora, tá bom? Uma alternativa, letra C. Ou seja, ele sempre vai dar 2 das 3, você substitui na fórmula que não tem erro nenhum. Mais um canguru que mora em um zoológico. Demora 12 segundos, tá, para atravessar a sua jaula, que mede 25 metros de comprimento. Qual a velocidade média de um canguru em quilômetros por hora? Aqui tem uma pegadinha, hein? Mas eu só vou falar depois. Aqui, pessoal, tem 2 formas de você fazer, tá? Por que 2 formas, Heitor? Porque é o seguinte, você pode simplesmente fazer a conta e depois transformar para quilômetros por hora, porque ele está dando em metros por segundo. O tempo está em segundo e o comprimento está em metros. Tá bom? Então você pode transformar os segundos, né, para horas e depois os metros para quilômetros e fazer a conta para descobrir o final quilômetros por hora, ou você pode fazer os dois normalmente e transformar depois, tá bom? Mas você não pode esquecer. Se você deixar para transformar depois, você não pode esquecer daquela formulinha que eu falo para vocês. Quilômetros por... Já falei em outras aulas, né? Mas vou falar de novo porque é importante. Quilômetros por hora para metros por segundo divide por 3,6. Metros por segundo para quilômetros por hora multiplicar por 3,6. Quer que eu repita? Vamos lá. Quilômetros por hora para metros por segundo, pega o número e divide por 3,6. Se você quiser colocar metros por segundo em quilômetros por hora, aí você pega o número e multiplica por 3,6. Então, não quero fazer essa conta. Tudo bem. Então, como geralmente eu faço essa conta para você, dessa vez eu vou fazer a outra, tá bom? Que é o seguinte, um outro método que é, a gente vai pegar os 25 metros, vai transformar em quilômetros, tá bom? E depois os segundos para
para horas. Heitor, essa é a forma mais fácil de se fazer? Não, mas é uma outra alternativa que pode ser um outro recurso para você. Eu prefiro sempre fazer, né, aquela fórmula lá, mas eu sei que muita gente se esquece e precisa de um outro atalho, né? E se você esquecer no dia? Então você tem que saber. Então vamos lá. Qual o espaço que ele deu? 25 metros. Legal. Como é que a gente transforma para quilômetro? Tá bom? É só a gente andar com as casas. Lembra quantas casas são, Heitor? Lembra que eram 3 zeros naquela tabela? Lembra quando eu falei do Sistema Internacional de Unidades? Então você pode simplesmente seguir aquela tabela e andar com as casas, tá bom? Da vírgula. Ou seja, se você decorou aquela tabela, você sabe, né, que 25 metros é a mesma coisa que 0,025 quilômetros. Beleza? E o tempo, Heitor? O tempo que ele deu, né? Quanto que ele falou que o canguru demora? 12 segundos para atravessar a jaula. Beleza. Para a gente transformar, né, a gente tem que converter as unidades de tempo, né, de segundo para minuto e depois de minuto para hora. Bom, 12 dividido por 60 vai dar 0,2 minutos, tá bom? Então 12 segundos é a mesma coisa que 0,2 minutos. Então por que você dividiu por 60? Que a gente sabe, né, que uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Não é 100, cuidado com a pegadinha. Bom, 0,2 minutos, legal. Divide de novo por 60, por quê? Porque a gente quer saber em horas, tá? E isso vai dar, pasme você, 0,0033 horas. Sendo assim, a gente sabe que 12 segundos é a mesma coisa que 0,0033 horas. Bom, qual que é a fórmula? Vai para a fórmula. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média igual a 0,025 km dividido por 0,0033 horas, que vai dar a velocidade média, no final das contas, de 7,5 km por hora, tá bom? Então, eu podia fazer normal e depois fazer a transformação? Podia, vai chegar na mesma resultado, tá bom? Mas eu queria que você soubesse que existe esse outro método, caso você esqueça, né, que para quilômetros por hora para metros por segundo você tem que dividir 3,6 e, né, caso você precise transformar metros por segundo em quilômetros por hora, você tem que multiplicar por 3,6, beleza? Então, pessoal, encerramos aqui mais uma aula de matemática. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado, que essa aula realmente é muito importante, tanto PA quanto velocidade média, tranquilo? Pessoal, obrigado, tá, por ter assistido essa aula e a gente se vê na nossa próxima. Um forte abraço, bons estudos, boa sorte na sua prova, nem seja. Tchau, tchau.